Na escuridão do seu quarto, a pesquisadora Sims está se levantando da cama, levitando seu corpo. Um mapa de veias negras retorcidas sobre uma pele pálida e úmida. Seus olhos se reviram para trás, enquanto um fio de ícor escuro e espesso escorre pelo canto de sua boca. Algo dentro dela ecoa com uma risada terrível, como se viesse do fundo de um poço profundo e antigo. Eu sou um zero atomista, seus idiotas. A voz gargalha em uma língua morta. Estamos arrastando ganchos enferrujados pela alma dela. O sofrimento dela vai durar milênios. O padre sobrevivente, Padre McMahon, segura sua Bíblia e crucifixo enquanto grita em inglês e latim misturados. Em nomina Dei, eu te expulso deste corpo. Eu te expulso. A mão do pesquisador sofredor se estica de repente e aponta para o homem santo. Ele sente uma onda de energia sombria o atacar, seu corpo sendo atingido por cada memória terrível que já experimentou. A perda dos animais de estimação de infância, seu pai sendo morto enquanto estava na guerra, amores perdidos. Aquele casebre de asilo onde ele deixou sua mãe, onde ela passou seus últimos dias gritando durante a noite. É o pior que ele já sentiu, e a presença sombria dentro de Sims está apenas começando. O padre McMahon é lançado contra a parede com tanta força que houve uma costela quebrar e uma névoa vermelha sai de sua boca. Com a próxima expiração de pânico, o padre Bridges, seu superior na igreja, já está morto. Do outro lado da sala, sua cabeça está torcida em 180 graus, sangue escorrendo de sua boca e descendo pelas costas de suas vestes. Seu velho crucifixo de madeira, com incrustações de ouro, encolhe no chão como plástico fino diante de um calor infernal. Se existe um Deus lá fora, e pela primeira vez em suas 2 décadas no clero, isso realmente parece um si para o padre McMahon. Ele não está nesta sala agora, é só ele, o que restou do pesquisador Sims e aquilo. A cabeça de Sims se joga para trás em um ângulo antinatural, forçando sua garganta, que está coberta pelas mesmas veias necróticas pulsantes. Quando as palavras saem de sua boca, elas saem de trás para frente, mas de alguma forma, o padre McMahon ainda entende cada uma delas. Ela pertence a mim agora, miserável. Uma voz profunda e gutural que não pertence à pesquisadora Sims. Vá embora enquanto ainda respira, ou sofrerá como ela sofre. Sangue podre escorre das feridas de estigmas nas mãos e pés de Sims, pingando no chão. Zombaria do estado de Cristo na crucificação. Larvas pretas e vermes saem da carne exposta e se contorcem pelos braços da mulher possuída, como se ela estivesse morta há dias. Paul Trix, Padre McMahon, tenta se convencer de que o demônio está tentando assustá-lo. Tenha fé, e tudo isso vai passar. Ele tenta se forçar a ficar de pé enquanto o pesquisador Sims solta um uivo de dor que parece estremecer toda a sala. Ele vê rachaduras subindo pelas paredes como cicatrizes profundas. Baratas e aranhas saem rastejando, centenas delas, imundas e se agitando. Padre McMahon faz de tudo para ignorar tudo isso e ler os ritos sagrados de sua Bíblia. Vocês estão infestando uma criança de Deus? Ele ruge. Este não é o seu domínio. Saia agora ou sofra a ira divina dele. Mas diante disso, o corpo levitando do pesquisador Sims apenas ri. É um som terrível, uma risada de carniça como o vento, passando pela caixa torácica de um cadáver apodrecendo no deserto. Seus dentes cresceram, ficaram longos e afiados, e sua língua está tão negra quanto o pecado que a infesta. Ela não pode te ouvir, criatura. Diz a voz em Sims. Ela não está aqui. Está quente onde seu cordeirinho está. Quer que a gente mostre para você? De repente, McMahon sente gotas de suor surgindo em sua pele. O ar cintila com o calor, a pele exposta nos braços e no rosto do pesquisador Sims começa a queimar e a formar bolhas. A expressão facial dela se contorce em uma guerra entre a dor terrível da possuída e o prazer doentio e distorcido do possuidor. Mas o último está no controle, e o primeiro está apenas sendo levado junto. A visão do padre McMahon começa a ficar turva com o calor. Ele sente uma vertigem e tontura. Sua fé é seu escudo, mas ele sente os desejos sombrios daquele monstro perfurando suas defesas. Isso coloca os pensamentos mais terríveis em sua cabeça. Assassinato, violência, cadáveres em decomposição, guerra, desolação, morte em massa.
Isso o faz querer vomitar, mas ele lembra do tempo no seminário, do estudo da Bíblia e de sua crença no poder todo-poderoso. Lá em cima, ele pode sentir os tentáculos da escuridão saindo da pesquisadora Sims, recuando de volta para o corpo dela. Sua fé está funcionando. Ele está repelindo a maré do esquecimento que se enraizou nesta pobre mulher. Ele começa a acreditar que pode vencer de novo. O triunfo da luz sobre as trevas, o rosto do pesquisador Sims se contorce em uma careta de raiva. Mais daquela gosma parecida com piche, cheia de pedaços fedorentos, escorre entre os lábios dela. Como se fosse o subproduto físico de uma reação espiritual horrível ocorrendo no corpo e na alma dela. Você não pode poluir meus pensamentos, demônio, diz o padre, recuperando sua confiança. Sou puro de mente e espírito. E quanto ao seu amigo? A presença demoníaca sufoca através da maré de lodo escuro. O padre McMahon sente algo atingi-lo na lateral, derrubando-o, mas não é a pressão psíquica da força possuidora que o lançou contra a parede. Isso foi antes. Não, isso era algo muito mais frio e tangível. Ele leva um segundo para entender o que acontece. Ele acabou de ser derrubado pelo cadáver ambulante do padre Bridges, com a carne manchada e cinzenta, e a cabeça ainda virada para trás. Da sua boca morta sai um fluxo constante de obscenidades em latim, sem pausas entre cada palavra. Afinal de contas, não é como se os mortos precisassem parar para respirar. Ele envolve as mãos em volta do pescoço de McMahon e começa a apertar do outro lado da sala. A pesquisadora levitante Sims muda sua orientação, inclinando-se para a frente no ar para ter uma visão melhor do caos. Ela está descontrolada, os olhos totalmente negros, vazando mais daquele alcatrão grosso e fedorento pelas bochechas. A boca de Sims está torcida em um sorriso tão perturbador que McMahon quase ficaria feliz em morrer, se isso significasse nunca mais ter que olhar para aquilo. Se você ama sua criatura de Deus, então ficará feliz em ir com ele. Diz a voz enterrada no corpo roubado de Sims. Este é o meu presente para você. Os dedos mortos do padre Bridges parecem tão antinaturais na pele do pescoço de McMahon. Um corpo se movendo, mas ainda sem vida, é algo profundamente desconcertante de sentir, mesmo depois de todos os outros horrores que McMahon já experimentou hoje. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Te abandonou, criatura. Zomba o demônio. Você é mais meu filho do que ele agora. McMahon tenta lutar para empurrar de volta, mas o corpo do que um dia foi seu mentor não vacila. Ele continua apertando enquanto delira em latim, e a falta de oxigênio faz McMahon se sentir tão fraco, tão tonto. Mas há uma vantagem em ser jogado ao chão enquanto um cadáver possuído por demônios tenta te estrangular. Você ganha uma nova perspectiva de vida. Daqui de baixo, McMahon consegue ver debaixo da cama, onde está esperando a fonte de toda essa dor e sofrimento. Ele distingue mais ou menos o formato da bolsa da pesquisadora Sims, escondida onde ninguém em pé no quarto veria.
E dessa bolsa está pendurado algo com o qual talvez todos nós já estejamos familiarizados agora: um chaveiro do Labubu. Ele tem tentáculos de energia demoníaca brilhante se estendendo a partir dele, entrelaçando-se e corrompendo tudo ao redor, um vetor para forças além da nossa compreensão, além até mesmo deste mundo. Tentando com todas as forças restantes em seu corpo não sucumbir à inconsciência, McMahon estende a mão debaixo da cama. Se ele conseguisse pegar aquele maldito Labubu, talvez ele pudesse acabar com isso. Ele alcança o mais longe que pode. Só mais um pouco, vamos só um pouco mais. Você consegue, você tem que conseguir. Mas será que ele consegue? Antes de podermos responder a essa pergunta, precisamos voltar alguns dias, quando toda essa situação horrível começou. Porque a pesquisadora Sims não era apenas uma pesquisadora qualquer, ela era uma pesquisadora da Fundação SCP. Lidar com seres anômalos extremamente perigosos era algo do dia a dia para ela, dificilmente algo que ela consideraria emocionante atualmente. Houve uma época em que ainda a deixava enjoada ver um membro da classe D ser engolido inteiro, chutando e gritando por uma enorme criatura reptiliana. Agora, isso só a fazia checar o relógio para ver quando podia ir à sala de descanso pegar mais café. Quando isso faz parte do seu trabalho diário, até mesmo horrores de partir a alma acabam se tornando algo comum. É isso que a pesquisadora Sims teria pensado antes de se tornar seu próprio objeto de estudo nesse assunto, em um dia que parecia completamente normal. Quando a pesquisadora Sims estava supervisionando um novo conjunto de dados de um teste cruzado com o SCP-106, ela percebeu algo estranho acontecendo no escritório ao seu redor. Não necessariamente algo anômalo, mas de alguma forma igualmente bizarro. Um brinquedo estranho começou a surgir em várias mesas perto da seção dela no escritório, quando não surgia como bonecos de vinil nas mesas dos colegas. Ele estava pendurado como um chaveiro em bolsas e casacos, ou como um pequeno pingente balançando nos celulares das pessoas. Parecia haver centenas de variações diferentes, desde a cor até o estilo, mas certos detalhes eram sempre consistentes. O corpo atarracado, a pele peluda, exceto no rosto, as duas orelhas pontudas saindo do topo da cabeça e o sorriso quase travesso com presas à mostra. O que diabos era essa coisa, e como ela conseguiu dominar o mundo, da noite para o dia? Sem perceber, ela perguntou a uma amiga o que estava acontecendo e ouviu: "Ah, é o Labubu. Você pega no Pop Mart. Todo mundo tem um agora. O meu não é adorável?" A pesquisadora Sims achava certo charme nos bonequinhos estranhos, mais do que apenas querer ter um para se divertir. Por si só, Sims queria se enturmar com seus colegas de trabalho. Ela havia caído vítima de uma das forças anômalas malignas mais antigas que existem, o FOMO, ou medo de ficar de fora. Naquele momento, ela decidiu que iria à Pop Mart próxima após o trabalho comprar um Labubu, mas isso seria mais difícil do que pensava. Os Labubus estavam esgotados na Pop Mart local por serem muito procurados. Outro lote só chegaria em pelo menos 2 semanas. Mesmo assim, Sims precisaria estar na frente da fila. Para conseguir um antes que esgotassem, ela fez o que qualquer um faria em um momento de desespero. Mergulhando no mundo obscuro do varejo online, ela conseguiu encontrar um Labubu de segunda mão surpreendentemente acessível no eBay. Talvez de alguém que conseguiu um repetido comprando pacotinho surpresa do Labubu, como milhões de consumidores faziam. Era exatamente o que Sims queria: um chaveiro de bolsa Labubu discreto, com pelúcia de vinil marrom. Sims não hesitou. Ela comprou seu Labubu e trabalhou diligentemente nos 2 dias seguintes enquanto esperava a entrega. Ela sabia que sua vida mudaria para sempre, mas não previa exatamente como isso aconteceria. O tempo voou até a entrega chegar, e quando o Labubu finalmente estava em suas mãos, ela imediatamente sentiu uma estranha mudança tomar conta dela. Aquela estranha sensação de que uma doença se aproximava, como nos primeiros dias de um resfriado. Sims continuava determinada na fundação, decidida a superar as sensações estranhas e provar sua resiliência diante do que parecia uma doença leve. Ela não associou nem por um momento as sensações que sentia ao seu novo Labubu. Ironicamente, se ela fosse um pouco mais paranoica, trabalhava em uma das poucas organizações que poderiam ter resolvido seu problema desde o início. Ela começou a ter sonhos estranhos, sentindo presenças sombrias e estranhas, paradas em seu quarto à noite, se aproximando dela enquanto dormia e tocando seu rosto e corpo. Ela sentia febres ou calafrios estranhos, mesmo em climas agradáveis. E não importava para onde ela fosse, começou a sentir como se algo a estivesse seguindo, observando de longe, e a cada dia, ficando mais e mais perto.
Durante esse tempo, seu Labubu pendia da bolsa, atraindo a escuridão faminta. Curiosamente, ele lhe trazia conforto enquanto a inquietação crescia. Olhando para o sorriso travesso da criatura, porém, Sims não fazia ideia do que exatamente seu Labubu estava realmente sorrindo. Claro, ele sabia de algo que ela não sabia. As coisas ficaram ainda mais estranhas. Num dia de folga, ela pegou o ônibus para o centro, sentando-se atrás de uma senhora que tricotava um cachecol. Foi então que esses pensamentos terríveis começaram a entrar em sua mente, uma voz em sua cabeça que não era dela, sugerindo que pegasse uma agulha de tricô da senhora e cravasse em seu pescoço enrugado. Sim, se assustou, mas tentou ignorar, acreditando que todos tinham pensamentos intrusivos às vezes. Nunca pensou em colocá-los em prática. Mas então isso voltou de novo, mais forte dessa vez, mais persistente. Esfaqueie ela, esfaqueie ela, esfaqueie ela, junto com a imagem terrível do ato acontecendo. Isso ficou repetindo na cabeça dela tão intensamente que, após alguns instantes, ela teve um colapso, gritando no meio do ônibus. Só então os pensamentos se acalmaram e ela voltou para casa com medo e vergonha. Talvez o estresse no trabalho a afetasse, então avisou que tiraria licença médica. Muitos outros pesquisadores trabalhavam lá e sobreviveriam alguns dias sem ela. Sims achou que ela só precisava de repouso. Ela morava com a mãe, então não teria que cuidar de todas as tarefas domésticas durante a recuperação. E assim, a pesquisadora Sims ficou de cama com sua bolsa e seu Labubu muito especial, sentado logo abaixo dela, tecendo tentáculos de pura escuridão em sua alma vulnerável e à espera. Seu corpo e mente começaram a mudar e se distorcer nos dias seguintes, sua pele ficando cheia de veias e amarelada, suas palavras se tornaram estranhas e cruéis. Sua mãe ouvia ela gritando as coisas mais nojentas. No meio da noite, a mãe de Sims, uma mulher profundamente religiosa e católica por toda a vida, começou a suspeitar que talvez sua filha estivesse possuída. Como sua filha inocente poderia ter o diabo nela? Algo precisava ser feito, querendo salvar a alma imortal da pessoa que ela mais amava no mundo. A mãe relatou ao diácono de uma catedral próxima os acontecimentos horríveis em sua casa. O diácono, em troca, prometeu que entraria em contato com outros homens santos que ele conhecia e que tinham experiência em lidar com assuntos como esse. Voltamos ao presente, com o padre McMahon sendo estrangulado pelo cadáver animado de seu mentor, enquanto Sims, o pesquisador possuído, observa tudo com olhos terríveis e jubilosos. O Labubu está a poucos centímetros de seus dedos, e se ele conseguir pegá-lo, talvez consiga exorcizar o mal e salvar a alma da pobre mulher. Ele foi enviado aqui para ajudar. Ele estende o braço só mais um pouco, sentindo a dor de cada músculo e tendão em seu braço se esticando ao limite. Ele reúne toda a sua força, toda a sua fé. E no momento decisivo, Crutch, sua traqueia colapsa e seu pescoço se parte no cadáver. Mãos do padre McMahon está morto. A alma dele pertence ao Labubu agora, assim como a do padre Bridges antes dele. O demônio no corpo do pesquisador Sims dá uma risada estrondosa e vitoriosa que estremece a sala, embora ninguém além do corpo aprisionado do pesquisador Sims esteja realmente lá para ouvir. Mas o estrondo da risada do demônio não é o único som ecoando pelo prédio onde a pesquisadora Sims e sua mãe moravam. Também há o som pesado de passos de botas trovejando pela escada e pelo corredor em direção ao quarto onde tudo está acontecendo. Uma daquelas botas táticas arromba a porta e vários agentes da Força-Tarefa Móvel com fuzis de assalto invadem o quarto. A armadura deles foi reforçada com runas sagradas e tecnologia antidemônios, aprimoradas após décadas de exorcismos da Fundação. Para cenários exatamente como este, o demônio possuindo o pesquisador Sims solta um rugido terrível e aponta para a Força-Tarefa Móvel. O padre Bridges, com a cabeça virada para trás, levanta-se junto com o padre McMahon de garganta esmagada, ambos fantoches da força monstruosa na sala. Ambos avançam contra os invasores, entoando cânticos em latim e com bocas escorrendo gosma preta. A Força-Tarefa Móvel abre fogo, liberando uma chuva de balas com cápsulas de prata, santificadas e infundidas com água benta, que destroçam os dois demônios mortos-vivos. Os monstros são implacáveis, mas a Força-Tarefa tem carregadores de alta capacidade. Eles atiram até não restar nada para levantar. Quando o líder do esquadrão grita e os homens baixam as armas, a sala fica vazia, exceto por eles. No zelo de derrubar os cadáveres atacantes, eles também crivaram o corpo possuído do pesquisador Sims com balas sagradas.
Ela está dando seus últimos suspiros no canto, pouco mais do que uma sombra do que já foi, agora diante dos colegas da pesquisadora Sims. Só alguns que tiveram folga foram ao funeral dela. Ela parecia ter uma carreira promissora na fundação, se sobrevivesse. Designações de pesquisa para tudo, desde o SCP-106, o velho, até o SCP-682, o réptil difícil de destruir. E ainda assim, a morte veio para ela, como vem para todos nós, só que muito antes do que qualquer um esperava. Enquanto o caixão é baixado à terra, há um entendimento silencioso entre todos os funcionários da fundação presentes. Seja lá o que tivesse causado a morte da pesquisadora Sims, não foi nada natural e muito menos comum. Ainda assim, eles já tinham uma ideia do que estava por trás de tudo isso. A 110 quilômetros dali, em uma instalação segura da fundação, cientistas e guardas trabalham continuamente para garantir a contenção da nova anomalia. A boneca Labubu, de olhos vazios e sorriso estranho, estava pendurada na bolsa de Sims quando ela começou a mostrar sinais de possessão. Ao analisarem os pertences de Sims, descobriram que sua Labubu tinha um nível extraordinário de Rumi, indicando que um efeito de distorção da realidade estava em ação. Quando um dos agentes de campo tocou nela, imediatamente sentiu uma dor de cabeça, um desconforto, uma náusea, uma vibração profunda na base do crânio, o gosto metálico de sangue na língua, uma aura terrivelmente malévola emanava daquela Labubu. E precisava ser trancada e cercada por âncoras de realidade Scranton o mais rápido possível. Pesquisador. Uma vez, um amigo de Sims observou o duende de plástico sorridente atrás do vidro de contenção e sentiu uma crescente inquietação. Seria essa anomalia uma entidade demoníaca ligada ao único Labubu que o pesquisador Sims teve o azar de comprar pela internet? Ou seriam todos? Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se pesquisador júnior hoje. Agora, assista a mais um arquivo dos registros do Dr. Bob. Como os dentes do SCP-2450,